Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que Deus abençoe você nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor, obrigado você que nos acompanha, aí separa uns minutinhos para acompanhar o Minuto da Unicidade, cujo título de hoje é esse aí que você acompanhou aí na capa, Jesus é Deus e Pai. Maravilha. O que é negado pelos trinitários, né? E nós vamos ver o que as escrituras nos falam sobre o assunto. É claro que o assunto ele é bem amplo nas escrituras, ele está bem, como é que eu posso dizer assim, bem sustentado, bem pautado nas escrituras sagradas, e nós não nos cansamos de falar isso. Inclusive, tem um texto que Paulo fala lá para os Filipenses, capítulo 3, ele diz: Não vos cansarei de falar as mesmas coisas. E eu falo é para a vossa segurança, para vocês estarem seguros. Por isso, Paulo dizia: Eu falo para vocês as mesmas coisas. Depois você dá uma lida lá, você confere com a gente o que nós estamos falando. Eu queria ler para você um versículo que, ao longo dos anos, das décadas aqui no Brasil e no mundo, ele foi sofrendo umas pequenas mudanças, sabe? Como é que eu posso dizer para você? Colocaram-se neste versículo que eu vou mostrar para você. Inicialmente colocaram uma vírgula, colocaram a palavra e, botaram uma letra E no meio para poder dar. Aí mudou tudo. Depois, versículo, hoje, todas as Bíblias que você pegar, ele já está mudado. Você sabia disso? Ao longo. Mas uma coisa é você não entender, você encontrar essas mudanças, não percebe. O povo de hoje que lê isso, não vai perceber, passa de batido, né? Não tem a menor relevância. Mas uma pergunta já fica de antemão, já deixo para você pensar comigo. Por que que aconteceu essas alterações? Será que eles voltaram lá nos originais e viram que não é bem assim? Ó, isso aqui vai ficar ruim para a gente, né? Você sabe como é que é, quem detém as escrituras, o controle dos textos. Né? Mas no grego, vamos botar aqui uma vírgula, fica melhor, porque aí faz mais sentido para a nossa fé. Vamos botar aqui um ezinho, a gente muda muita coisa. O que deu para mexer nos textos sagrados, o que foi possível mexer, eles mexeram. Não mexeram mais, não mexeram muito, porque, né? Mas o que deu para ir mudando uma vírgula, porque uma vírgula ninguém percebe, né? Uma vírgula, um ezinho, né? Ninguém vai passa. Não, essa é uma questão de tradução. Eu vou começar lendo para você o texto, eu vou colocar ele aqui, e você vai entender exatamente o que eu estou falando. Lembrando que eu sou, né, humildemente falando, modéstia à parte falando, não falo com arrogância nenhuma, eu sou um estudioso do assunto, uma pessoa que reflete, se debruça sobre o tema. Então, né, antes de você que é trinitário, é um cara que lê sobre o assunto, pesquisa sobre o assunto, busca as fontes, ainda tem, a gente conta ainda com um pouco da nossa profissão, né, nosso time, nosso faro jornalístico, para poder, isso nos ajuda muito, é uma ferramenta que nos ajuda bastante na hora de investigar. Veja só, vou deixar aí para você, ó, esse texto aqui. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19. Você vai abrir a sua Bíblia, provavelmente vai estar muito diferente dessa, eu já vou dizer que versão que é. Ó o que diz Paulo, encerrando lá o capítulo 2. E o próprio Senhor, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Leu aí o que ele está falando? E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. A vírgula vai depois do Pai. Aqui Paulo está dizendo que Jesus Cristo é nosso Deus e Pai. Atenção, você que crê na doutrina trinitária. Está dizendo aqui, em outras palavras, que Jesus é o Deus Pai. Essa revista aqui, da Escola Dominical, do Ezequias Soares, diz que ele é Deus,
fala que o nome dele é Jeová, busca todos os textos que nós falamos aqui para dizer que ele é Deus, é o Deus do Antigo Testamento. Esse texto aqui esse livro aqui fez um serviço muito bem, né? Foi lá no Antigo Testamento, buscou todas as referências do Antigo Testamento que mostram que Jesus é Jeová, que Jesus é Javé. Eles sustentam isso. Chega ao cúmulo de dizer que Jesus é o próprio Jeová que veio aqui, né? Fala de boa, sem nenhuma vergonha. Mas no final das contas, ele é Deus, ele é Jeová, ele é o Deus do Antigo Testamento, ele é, mas não é o Deus Pai. Né? É Deus, é tudo, é o Deus dos judeus, mas não é o Deus Pai. Pronto. Tem um pai aí que não é ele. E Paulo está dizendo, ele é nosso Deus e Pai. E que versão é essa? Eu vou mostrar para você aqui, vou ver se eu consigo apresentar a tela e vou buscar a fonte dessa Bíblia. Calma que eu vou mostrar outras fontes também. Compartilhar a tela aqui. Vamos ver. Vamos pegar essa imagem aqui para compartilhar para você. Aqui, vamos lá. E aí eu vou procurar o texto. Você está vendo aí já a Bíblia, o site da Bíblia online.com.br. Eu tenho esta Bíblia que eu vou mostrar, eu tenho ela na versão mesmo impressa, né? Aqui a gente vai, ao entrar nesse site, esse é o site da Bíblia. Aqui você vai ver o seguinte, quando você vai em Bíblia, você escolhe aqui qual versão você quer. Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revisada Impressa, e vai embora. Olha quantas versões, nova versão internacional, mal está passando aqui, tradução, Nova Almeida. Aqui você vê até as edições em inglês. Você tem aqui as versões em inglês e vai embora. E também a versão em espanhol. Essa versão aqui, Almeida, Revista e Corrigida, de que ano? 1969. De 69. Antes, muito antes de eu nascer. Eu sou de 77. Então, aqui, você vai lá em 2 Tessalonicenses, você escolhe a versão, você escolhe o ano. Interessante, né? E na impressa está assim, tá, gente? Não é uma questão só da Bíblia Online, não. Eles mantêm como está nas versões impressas. E aqui você lê o verso 16 de 2 Tessalonicenses, o texto que nós estamos lendo, e eu vou destacar aqui para você. Olha lá. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou em graça e nos deu uma boa esperança. Você quer ver a diferença? A tua pode pegar aí, se você não tiver uma versão de 69, Almeida Corrigida de 69, você pode pegar qualquer uma aqui, Revista atualizada. Vamos ver como é que está o versículo na revista atualizada? Vamos lá, eu vou mostrar para você aonde e muitas mudanças aconteceram. Deixa eu só ver aqui que a minha internet não está muito boa. De repente, se der uma travada aqui, você me perdoe. Mas vamos lá. Olha só a mudança, que vou ler para você aqui, a mudança. E, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, vírgula, nosso Pai, botou uma vírgula. E assim vai. Vou pegar aqui a King James, mostrar para você a King James. Deixa eu ver aqui. A King James está diferente também, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, o E colocaram. E aí, a partir de então, deixa eu só interromper aqui o compartilhamento, voltar aqui para a tela, né? Eles mudaram tudo. Eles mudaram. De 69 para cá, as traduções que vieram foram mudando esse versículo de forma assim, né? Vamos dizer assim, desconfiguraram o versículo todo. Desconfiguraram tudo. Essa é que é a grande realidade. E aí tiraram. E aí colocaram, né? Como tem aqui a outra Bíblia aqui, vou ler aqui numa outra rapidinho, E o próprio Senhor Jesus Cristo e nosso Senhor Deus e Pai. Aí botaram e nosso Senhor Deus, entendeu? Acrescentaram, mudaram vírgula de lugar, fizeram, né, o que quiseram, mas não deixaram este versículo como está na tradução, na revista corrigida de 1969. Na medida em que os anos foram passando, esse versículo foi, nas Bíblias em português, desconfigurado.
Na Bíblia em espanhol, Reina Valera, também foram mexendo. Mas nas versões antigas está como estou te falando aí. É interessante ou não é? Volto a dizer. Paulo está dizendo, nesta versão, por isso que é importante você estudar as versões da Bíblia. É muito importante você ler várias versões. É claro que se você pegar a maioria das versões bíblicas, esse texto está diferente. Então, que a maioria vence? Não, porque ora tem um E, ora a vírgula muda de lugar. Então, não tem mesmo nessas mudanças, nessas alterações, não há um padrão. O único padrão que há é desconstruir essa frase de 1969, que diz que ele é nosso Deus e Pai. Aí, se nas versões em português houve essa desconfiguração, será que nas versões gregas, né, que todo mundo vamos para o original, vamos para o grego, vamos para... Será que também ao longo dos anos, nas cópias, que o que nós temos de Bíblia, de textos originais, é cópia de cópia, de cópia, de cópia, de cópia. Não tem original, texto original não tem. O que tem é cópia de cópia de cópia. Será que ao longo dos anos, para sustentar um dogma extremamente antibíblico, que é o dogma da doutrina da Trindade, será que muitos outros textos não foram acrescentando-se e's e vírgulas para mudar o sentido total e tirar do Senhor Jesus realmente a sua verdadeira identidade? Essa é uma pergunta, também uma outra pergunta que eu queria, porque não basta tão somente ir para os originais. Se a gente pegasse lá o texto de punho mesmo, escrito de Paulo, aí, tipo, tudo bem, está escrito com a própria mão dele lá, porque não vai, nenhum texto dura 2000 anos, infelizmente, nenhum documento consegue resistir, né, muito tempo, mesmo só se fosse gravado em pedra. Entendeu por que os 10 mandamentos Deus escreveu com o próprio dedo dele numa tábua de pedra? Porque sabia que a mentalidade humana, que a inteligência humana para mexer, mudar um pouquinho as coisas, Deus é mais inteligente ainda, 1000 vezes, né? Sabedoria dele, a loucura dele é mais sábia, como diz Paulo, do que a nossa. Por isso ele cravou na pedra lá os 10 mandamentos do povo de Israel, falando, ninguém, nem que Moisés queira mudar, ele vai mudar isso aqui. Entende, meus queridos e amados irmãos? Mas, Tony, mas tudo bem. E aí? Só tem esse versículo que mostra que ele é o grande Deus, o Deus Pai. Ele mesmo, a próprios textos, né? Ele fala para Filipe, mostra-nos o Pai, Evangelho de João, capítulo 14, e ele fala, tanto tempo que eu estou com você e não me conhece, Filipe? Uma pergunta de retórica, uma pergunta que não quer uma resposta, e sim uma reflexão. Pergunta de retórica é isso, ela não exige você uma resposta. Tá bom, tá, não é? Não, é pensar. Ele é Pai. Mostra-nos o Pai que nos basta, verso 9. E Jesus fala, estou há tanto tempo convosco e não me conhece? Isaías 9,6. O Pai da eternidade, não é Pai qualquer, o Pai eterno, além disso tudo, né? Um Pai dono, né? Um Criador. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 10, diz, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Tomé, está aí o texto, separei para você, e Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Um judeu, rodeado de judeus, se prostrando diante de um homem, dizendo, você é Senhor e Deus. Quer mais o quê? Né? É Deus, mas não é o Pai. Que negócio é Deus, mas é uma parte? É Deus, mas é uma pessoa separada do Deus Pai? Isso na cultura de Israel, não existe isso. Não entra. A menos que seja uma mente pagã. Que aí vai dizer que ele é, né? Enfim. Paulo escreve para Tito, olha aí, ó, aguardando a bem-aventurada e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Viu como é que muda? Botaram o E, mas nos textos originais está nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja que acrescentaram, você vê aí no rodapé, um E. Olha só que maldade que os caras fizeram ao longo dos anos. Mas é quando você vai para as traduções mais, é aquilo que eu estou falando, das mais antigas, né? As mais sérias, que João Ferreira de Almeida, mas ele era trinitário, mas ele manteve aí a essência do que está escrito, não pode mudar.
Não pode mudar. Vamos ver Tito 2, verso 13, na versão, naquela que eu estou te falando. Veja que muda a versão aqui. Deixa eu botar aqui a de 1969, né? Que aí é a versão, uma das mais, vamos dizer assim, antigas que nós temos. Deixa eu compartilhar a tela para você ler também. Olha aí. Vamos ler Tito. Vamos compartilhar aqui a tela. Cadê? Rapidinho, meus amados, já estou terminando. Olha aqui a versão antiga aqui, a versão nossa aqui, ó. Aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. O E está aqui antes da vírgula, né? Então, está apontando que ele é o nosso grande Deus e Salvador. Esse versículo aqui, você encontra desta forma que está escrito aqui, como é que eu posso dizer? Em várias versões também, tá? Esse aqui não mudaram, ó. Nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o grande Deus. Qual é o grande Deus dos judeus? Jeová. Ele está apontando. Grande Deus e Salvador. Viu lá? O E está antes da vírgula. Na versão que eu estou mostrando aqui, não. Nessa que nós temos aqui, olha o que eles fizeram com a vírgula. Nosso grande Deus e nosso, ó, do aparecimento da glória do grande Deus, e botaram a vírgula antes. É complicado, né? Que aqui dá a entender que são dois. Na versão que nós estamos vendo, anterior, na mais antiga, não. Então, veja, é isso. Quando você vai para os originais, o que está acontecendo? Né? O que acontece? Aqui, Romanos, cadê aqui? Vamos botar para você, ó, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é Deus sobre todos, bendito eternamente. Amém. E muitas outras referências mostrando que Jesus é o grande Deus, o grande Jeová. E se ele é o grande Deus, o grande Jeová, ele é o grande Deus e Pai. Ao mesmo tempo chamado de filho do homem, filho de Maria, filho de José, filho de Davi. Mas e aí? Era filho de José mesmo, biologicamente falando? Não. Era filho de Davi, biologicamente falando? Não. E por aí vai, se a gente for pensar nessas questões. É claro que o tema é muito amplo e você pode adquirir o livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, que nós entramos nessas e outras questões aí para que você possa entender. A mão do homem mexeu em tudo, muitas coisas das escrituras sagradas. É por isso que tem, né, uma advertência séria lá no livro de Apocalipse. O próprio Jesus também fala sobre isso nos evangelhos. Em Apocalipse ele diz, né, que aquele que acrescentar ou retirar alguma coisa desse livro, sua parte no livro da vida será tirada também, né? Ou seja, quem meter a mão, né? O filme O Livro de Eli, ele fala da importância da Bíblia para as mentes maquiavélicas, mentes gananciosas. A Bíblia serve para o controle das massas. E desculpa falar essa verdade, mas muita liderança global, né? Vou dizer aqui os termos que é comum hoje falar, né? Os senhores do mundo precisam da Bíblia para manter a população sob controle, precisam da Torá, precisam do Alcorão, precisam dos livros sagrados para manter a população sob controle, né? Manter o domínio, as pessoas obedecem às escrituras, né? Então precisa ter a Bíblia, ela é usada também para o mal, para controle, para domínio de determinados povos. É por isso que o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Você se torna livre, livre de julgos, livres de opressão, livres, né, do peso, do fardo que a religião impõe. Impõe isso com o quê? Com a Bíblia. E os homens mexeram nisso. E o Senhor Jesus falou: aquele que acrescentar um tio, né, na lei, também terá sua parte, também será condenado, também será punido. E olha que os homens não pensaram duas vezes, estão nem aí, mexe com vontade nas escrituras para criar três pessoas na divindade, onde as escrituras falam que há um só Deus, um só Senhor, e não há outro além dele. Você pode ser um apoiador deste ministério,
você pode nos ajudar a continuarmos aqui pregando essa verdade, falando para as pessoas. Na descrição do vídeo tem os nossos contatos, tem o meu WhatsApp pessoal, você manda uma mensagem, nós conversamos, mas nós temos também um programa hoje às 8 horas da noite na Rádio Betel 98,7. Nós estaremos lá falando destas maravilhas, falando, comunicando com o povo do Rio de Janeiro e também da internet, através pela internet em qualquer parte do Brasil e do mundo. E temos aqui o Minuto da Unicidade, que neste mês de fevereiro está sendo feito em vídeo, compartilhando as maravilhas com você. Que Deus abençoe a todos, meus queridos e amados irmãos, de forma rica e abundante. Não esqueça de orar por nós. Graça e paz.